Bom dia! Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de romantismo e também eu vou aproveitar o momento para eu esclarecer já, né, explicar uma atividade que tem lá no Moodle que vocês irão fazer, certo? Essa atividade ela é equivalente a essas 2 semanas, a semana passada e essa em que nós estamos. Como eu falei na aula da semana passada, língua portuguesa nós temos 4 aulas por semana, só que nós temos sábados letivos, né? Então, nos sábados letivos, também conta como aula. Então, por exemplo, a semana passada e esta, em vez de serem 8 aulas, 4 cada semana, vai ser o equivalente a 10 aulas, porque tem o sábado letivo. Mas isso está tudo explicado na agenda, está tudo explicado lá, bonitinho, no Moodle, certo? Quando vocês abrirem a página da nossa disciplina no Moodle, que eu vou deixá-la visível já hoje, vocês vão encontrar no começo uma introdução falando sobre as nossas aulas e lá terá o fórum de dúvidas. O que é o fórum de dúvidas? Qualquer dúvida que você tiver sobre a disciplina, não espere chegar à aula síncrona. Tá? Vocês podem colocar lá no fórum, que eu olho e procuro ou responder lá, ou eu respondo numa aula síncrona aqui. Depende da situação. E às vezes é bacana até você colocar lá suas dúvidas, porque eu posso montar a nossa aula também síncrona a partir de algumas dúvidas que vocês colocarem lá, certo? Bom, então vamos lá. Vou falar aqui de novo. Quem chegou agora, se vocês habilitaram o microfone, vocês podem utilizar para me fazer perguntas de conteúdo, algo que eu explicar e vocês tiverem dúvida, certo? Bom, quando nós falamos de literatura, né, como eu comentei na aula passada, ela é uma arte, mas não é uma arte isolada. Como assim não é uma arte isolada? Ela é uma manifestação de arte que acontece em determinados momentos, junto com outras manifestações de arte, como é o caso da dança, da pintura, da música, do teatro, do cinema também, da escultura. E talvez vocês tenham ouvido falar isso lá na primeira série, a arquitetura, que hoje é curso superior, né, para se tornar arquiteto, até alguns séculos atrás, ela era considerada também uma arte. A arquitetura ela se transformou só em ciência mesmo de um tempo para cá, né? Não é tão antigo nem tão recente essa mudança, mas ela era também uma forma de representação artística. Por isso que quando se estudava, por exemplo, lá na primeira série sobre trovadorismo, arcadismo, talvez vocês tenham visto as manifestações por meio de construções religiosas, como que as igrejas eram construídas no momento da Idade Média, depois no momento do renascentismo. Se não viram em literatura, podem ter visto dentro de história, que está tudo ligado. Bom, então, quando nós falamos de literatura, como eu falei, ela é essa manifestação artística que está atrelada a determinadas questões sociais. Mas por que atrelada a determinadas questões sociais? Porque a literatura, ela não deixa de ser uma manifestação do autor, ou uma manifestação do pensamento humano. Então, se eu tenho um contexto X, eu vou ter um pensamento de acordo com aquele contexto X. Se esse contexto ele se modifica, o pensamento também se modifica. Vou dar um exemplo. Vocês já devem ter ouvido pai e mãe falarem assim: ah, mas na minha época, isso não era desse jeito. Quem é que já ouviu isso em casa? Já ouviram? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu. Todo mundo. Toda hora. Estou até cansado de ouvir isso. Ah, na minha época de adolescente não tinha nada disso, não tinha essas Minha avó fala isso também.
não é? Não tinha celular e a gente se virava do mesmo jeito. Não tinha internet, a gente dava os pulos. Claro, na época não tinha, então o pensamento era daquele jeito. A partir do momento que nós temos um contexto diferente, o pensamento também é diferente, né? Então, nada mais natural do que o pai e a mãe acharem que na época deles era diferente, assim como também nada mais natural do que a gente entender que para ele conceber essa realidade hoje, ele teria que fazer essa associação, né, de que as coisas vão se modificando. Consequentemente, o pensamento também vai se modificando. Por isso que quando às vezes a pessoa para o pensamento no tempo, alguém fala assim, e você está parecendo minha avó falando desse jeito. Por quê? As concepções elas vão mudando, né? Só que tem um porém. Às vezes elas mudam para de forma positiva e às vezes nem tão assim de forma positiva. Mas a gente está aqui pensando nessa evolução, né? Não numa volta no tempo, né? Num pensamento evolutivo que vai se modificando. Bom, na aula da semana passada, eu elenquei aqui, listei os períodos literários que vocês estudaram, e a gente vai retomar. Então, nós começamos com o trovadorismo, depois veio o humanismo, depois o classicismo, o barroco e o arcadismo. Falando assim em estética literária, o que é isso de estética literária? Quando a gente fala de estética, é o visual, a forma como se apresenta, é o que a gente chama da plasticidade. Estética e plasticidade é quase a mesma coisa. Por exemplo, aqui minha garrafinha. A estética dela é o quê? Ela é alongada, meio arredondada, tem uma parte aqui um pouco mais fina, ela tem uns sulcos aqui, com uma tampinha de enroscar, uma cor mais vibrante. Então, essa é a estética dela e também a plasticidade. Não é porque ela é de plástico, não, tá? Plasticidade, quando a gente fala da plasticidade, da plástica de tal coisa, é a aparência, certo? Bom, a literatura, ela vai se moldando de acordo com, como eu disse, esse momento histórico. O arcadismo, ele pode ser considerado como se fosse uma pequena introdução ao romantismo. Por quê? No arcadismo, falava-se desse encontro do ser humano com a natureza, ele se sentir bem em contato com a natureza, com aquilo, com a sua essência. E o que é a minha essência? É o meu eu, é o meu mundo interior, que não deixa de ser o meu sentimento, o meu pensamento. O arcadismo ele foi muito mais voltado para o ser do que para o ter, os bens materiais. Então, abria-se mão dos bens materiais na concepção Arcade, para viverem com mais simplicidade em contato com a natureza, consequentemente, em contato com a pessoa mais próxima. Laisa, levantou a mão? Pode falar. Ô, professora, é uma coisa que eu estava observando, Sim. Eu fiquei com dúvida em perguntar, não tenho certeza se tem ligação direta com a matéria, mas é uma coisa que, não sei, eu queria saber se tem alguma ligação. Esses movimentos literários que acabam com o ismo, tipo o arcadismo, o romantismo, o poesismo, eles têm alguma ligação literária ou algo do tipo com o cristianismo? Que ele também acaba no ismo? Não. Não? Vamos dizer assim, por que ismo? Lá na primeira série, vocês estudaram elementos mórficos. O ismo é um sufixo, que quer dizer o quê? Movimento ou ideologia. Então, ou filosofia, concepção filosófica. Então, quando nós falamos de ateísmo, cristianismo, ceticismo,
judaísmo. São pensamentos Isso. filosóficos. Isso. E aí, no Isso. caso da sim. literatura, quer dizer que são movimentos, mas muito boa. Significa que você está fazendo associações, e é isso aí. A gente tem que ir o tempo todo fazendo associações. Isso que acontece, a aprendizagem. Não quando você abre uma gavetinha, só vê aquilo, fecha e depois vai ver outro. Mas é quando você vai ficando com as gavetas abertas e trocando as ideias. Perfeita pergunta, tá? Não existe pergunta boba, tá? Nunca existe isso. A pessoa pergunta porque ela tem dúvida. Se ela soubesse, ela nem precisava estar aqui na aula, tá? Então, não existe. Fiquem bem à vontade para perguntar, certo? Bom, então, veja bem. Nesse movimento do arcadismo, né, que era esse contato com o ser, nós estamos falando de finalzinho do século XVIII. E o mundo estava em transformação, por duas questões principais. A Revolução a Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. Mas o que a Revolução Francesa tem a ver com a literatura aqui do Brasil? Tudo. Por quê? O Brasil é colonizado, eu não gosto de usar a palavra descoberto não, tá? O Brasil passa a ser colonizado por Portugal, tudo bem que a colonização vai acontecer muito tempo depois, né? Mas assim, a história, vamos mudar um pouquinho. A história do Brasil, ela começa a ser contada a partir do ano de 1500. Tinha história antes? Tinha, mas que ninguém contava. Por quê? Aqui, as civilizações que existiam eram civilizações indígenas. Então, o Brasil passa a aparecer na história mundial a partir do ano de 1500. Portugal viveu sua era áurea do período da Idade Média. Sim, eu posso dizer que ele foi invadido por Portugal, sim, porque aquela história de Tratado de Tordesilhas não me convence não, tá? De que foi por um acaso. Não me convence. Mas, enfim, bom, nós tínhamos aí Portugal, uma potência no período da Idade Média. Só que com o passar do tempo, Portugal já não foi mais essa potência. Ele foi perdendo um pouquinho o poder, foi perdendo um pouquinho o poderio econômico e começou a ter certas dívidas também. Bom, esse período, mas calma que isso é papo para daqui a pouco, tá? Esse período histórico aí de século XVIII, quando nós falamos da Revolução Francesa, ela vem pregar algo que seria, vamos dizer assim, não tem um ponto de vista, vou dizer, cristão, religioso. Porque quais são as três palavras que indicam, que era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que quando fala de liberdade e igualdade, não é esse espírito humanista de direito de todos e fraternidade, esse pensamento religioso. Até que tinha alguma coisa por detrás disso, mas o que se queria era igualar poder de burguesia e monarquia. A burguesia, ela começou a surgir, eu estou falando de história, tá? E eu não estou aqui com pretensão de explicar a história, porque eu não sou formada em história, eu tenho muito conhecimento em alguns pontos de história em virtude da literatura. Então, detalhes eu não vou trazer aqui para vocês, por dois motivos. Primeiro, que eu não tenho capacidade para isso, e segundo, que não compete à literatura, mas eu preciso montar esse painel histórico para chegar onde eu quero, certo? E algumas dessas coisas vocês podem até ter ouvido falar na primeira série, mas como a gente está começando o conteúdo agora, eu prefiro falar desse assunto para que vocês entendam bem e depois a gente, então, só vai fazendo como retrospectiva, ok? Bom, a burguesia ela começou a surgir com o comércio, tá? Então, esse comércio ele foi se incrementando, aquele sistema feudal ele foi enfraquecendo,
Ai, eu sempre esqueço de colocar meu celular no silencioso. Perdão, perdão, perdão. E toda vez que a gente está com pressa ou querendo fazer uma coisa rápida aí que não funciona, né? Bom, até me perdi. Vamos de novo. Tá. Aí aquele sistema feudal, ele entra em enfraquecimento, começa a melhorar o comércio, e aí os burgos se incrementam, e a burguesia, então, passa a ser esse povo que vive nos burgos. Os burgos seriam o que são hoje as cidades. Com o passar do tempo, burguesia ganhou até uma outra concepção. Hoje, quando a gente fala de classe burguesa, nós estamos falando de pessoas de maior poder econômico. Não que os moradores dos burgos não passaram a ter maior poder econômico, mas burguês era todo mundo que morava nos burgos. Só que os donos de comércio foram enriquecendo, tá? E aí, só que a burguesia enriquecia, mas o poder continuava monárquico. A Revolução Francesa, ela vem um pouco querendo trazer essa igualdade, um pouco não, né? Ela vem querendo trazer essa igualdade entre burguesia e monarquia em termos de poder. Bom, quando nós falamos de romantismo, calma que depois eu vou ligar tudo, tá? A primeira coisa, deixa eu puxar aqui para cima, nós precisamos diferenciar o que é romantismo com letra minúscula e romantismo com letra maiúscula. São duas coisas completamente diferentes. Quem é que arrisca aí dizer para nós? Vou começar pelo mais facinho, tá? O que é romantismo com letra minúscula? Olha, eu imagino que seja algo relacionado ao amor, assim, ao encontro de pessoas e tal. É? Me fale de lógico. atitudes românticas. O que seriam atitudes românticas? Ah, não sei. Júlio, Recentemente. não vai arrumar namorada tão facilmente. Sei lá, dá um bombom, uma flor. Ah, pois é, sabe? Não tiver com de dieta, hein, Júlio? Senão é uma afronta. Foi pelo safe. Aqui, ó. Então, dar um bombom. Mas o quê? O que seriam atitudes românticas? Falem aí outras pessoas. Meninas, o que seriam atitudes românticas para vocês? Me Rapazes, ensina aí, me ensina, o que seriam atitudes românticas para as pretendentes de vocês? Dar de presente o ingresso da Champions League. Como, Helena? Dar de presente um ingresso para assistir a Champions League. Aí, ó. Ah, pode ser, né? Dar um presente. Mas o quê? Um jantar romântico. Um jantar romântico. Flores também, né? Oferecer flores. Se tiver carro, abrir a porta do carro para a pessoa sentar. Puxar a cadeira para a pessoa sentar. Olha quanta coisa romântica. E romantismo com letra maiúscula? É um movimento literário, no caso. Isso aí, eu acho. Exatamente, né? Agora, tem como a gente separar romantismo, letra maiúscula, de romantismo de letra minúscula? Tem como separar? Sim. Sim, tem. Tem sim, exatamente. Com certeza. Exato. Cavalheirismo como algo romântico nos dias de hoje, ontem, amanhã. Que cavalheirismo é gentileza, é educação. Então será sempre uma atitude. Professora, cavalheirismo hoje em dia é mandar um pix. Esse cavalheirismo está muito, como que eu diria, capitalista. Tá bem burguês. Tá bem burguês. Muito, muito burguês. Bom, então quando nós falamos de romantismo como movimento literário, ele vai ter esse romantismo também com letra minúscula, mas não só. Ele será um movimento muito amplo, com várias nuances. E aí, para a gente começar a entrar no assunto, como eu disse, a literatura ela está atrelada ao momento histórico. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho. Brasil está ligado a Portugal. Vamos ver em que contexto. Bom,
eu já comentei com vocês na aula passada que como quem nos descobriu, invadiu, colonizou, foi Portugal, então ele passa a ser o senhor de todas as coisas até esse século XIX, tá? Por quê? Nós não tínhamos uma identidade própria. Tudo que tinha aqui no Brasil era um espelho de concepções europeias e, principalmente, portuguesas, certo? Lembra que eu disse para vocês que Portugal era uma potência na Idade Média? Com o passar do tempo, ele vai enfraquecendo um pouquinho, certo? Bom, nós vamos ter, nesse século 18 para 19, aqui, principalmente no século 19, dois acontecimentos importantes que vão chegar ao movimento do romantismo. Mas acompanhe comigo. Tudo passa a ser, lembra do que eu falei? Um espelho do que acontece em Portugal. Então, o Brasil tem esse movimento por uma associação do que aconteceu em Portugal, devido ao fato de Brasil ser essa colônia de Portugal. Então, vamos acompanhando comigo esse raciocínio lá em Portugal. Bom, havia ali uma questão muito importante em Portugal. Imagina 3 países: Portugal, França, Inglaterra, tá? Isso, se vocês não viram, vão ver com mais detalhes em história. Portugal, França, Inglaterra. Portugal está no meio. Imagine um triângulo amoroso. Portugal, França, Inglaterra. Portugal tinha uma aliança com a França que dependia do seu exército, da sua força de guerra para se defender. Então, eles ali trocavam favores bélicos, né? Claro que tinham outras questões, mas esse era o principal. Portugal estava devendo dinheiro para a Inglaterra. Era um empréstimo interminável aquilo ali. Ok, então nós temos Portugal, amigo da França, com quem trocava poder bélico. Portugal, amigo da Inglaterra, a quem devia dinheiro. Porém, França e Inglaterra em conflito. E Portugal ali no meio. Gente, Portugal falava que queria o espaço de Portugal para poder chegar à Inglaterra. Ele pressionava Portugal a não abrir espaço para a Inglaterra circular naquela região. Inglaterra dizia que se Portugal mantivesse as fronteiras fechadas, ele iria executar a dívida. Gente, o que fazer? Vou depender de um, depende do outro? Faça a vontade de um, faça a vontade do outro? Como não podia ajudar um, nem ajudar o outro, nem pela esquerda, nem pela direita, vão fugir para frente. Então, Portugal decide, a família real decide vir para o Brasil. Veio para cá. Uai, eles que briguem para lá, até porque França já estava em tempos de invadir Portugal para poder atacar a Inglaterra. Então, Portugal, sem saber o que fazer, como lidar com essa situação, arruma mala e cuia e vem para o Brasil. Que ano que é isso? É o ano de 1808. Vou escrever aqui. Então, no ano de 1808, a família portuguesa vem para o Brasil. Gente, 2 questões acontecem. Na época, as informações não chegavam tão rápidas assim, né? Nós estamos falando de uma época que não tinha celular, telefone, internet, televisão. Nós estamos falando de uma época que o sinal era quase que de fumaça, que as coisas tinham que ir por cavalo, por navio. E, não era esse navio de agora. Nós estamos falando de meses de viagem. Esse pessoal de Portugal, na época, devia ter uma equipe de marketing muito maneira. Por quê? Quando chegaram aqui, a família real veio morar aqui no Brasil. Então, em vez de ficar lá, veio para cá. É como se eles
preferissem morar aqui no Brasil. A viagem foi uma desgraceira só. Meses dentro daquele navio, porque a viagem durou cerca de quase 3 meses ali. Então, assim, banhos escassos, deu uma empesteação de piolho, um monte de coisa. Aí o pessoal chegava aqui tudo de peruca, porque teve que raspar o cabelo. Quando chegava aqui no Brasil, o pessoal, é moda usar peruca na Europa. Todo mundo passava a usar peruca. Eles tinham aqueles costumes europeus ainda. Tomar chá, imagina, em pleno verão, um calor desgraçado, tomando chá. As mulheres com aqueles vestidos de renda, luva, aquele monte de coisa. Mas isso era chique, era sinônimo de riqueza. Então, vamos copiar o que a família real está fazendo aqui. Claro que vieram coisas boas, porque eles queriam se sentir em casa. E Brasil era uma terra, pejorativamente falando, uma terra tupiniquim, cheia de mato. Então, vamos transformar isso daqui numa civilização que dê para a gente viver. Então, e quando eu falo que eles vieram de Malicuia, eu estou falando que é tudo mesmo. Eles trouxeram móveis, utensílios, vasilhas. Tem um livro intitulado 1808, que conta como eles vieram para cá. E mais, eles organizaram essa viagem tudo por debaixo dos panos, que é o que a gente fala. Porque da noite para o dia, eles abandonaram Portugal. Mas, gente, como que carrega criado, empregados, móveis, utensílios, tudo para cá? Ninguém faz isso da noite para o dia. Então, a viagem já devia estar sendo organizada no baixo calado há muito tempo. Gente, Portugal ficou largado às traças. Ficou ao Deus dará. Uma confusão. E o povo totalmente desprotegido. O povo, a família imperial some daqui e nós ficamos aqui sem ninguém para nos comandar. Tinha um parente lá do Dom João que ficou no trono, mas não era o rei, não era a figura do rei. E aí o povo se sentiu abandonado. Bom, claro que passado um tempo, o rei que aqui vivia, quando percebeu que o seu trono iria ser tomado de vez, gente, ninguém abandona um país assim, vou deixar um paísinho de herança. Não, ninguém faz isso. Ele rapidamente voltou para Portugal, deixa Dom Pedro aqui no seu lugar, e lá ele tenta restaurar o seu país. Isso alguns anos depois, tá? Estou falando já mais adiante, coisa assim, não vou saber dizer a data direito não, mas já era coisa de, eles eram em 1808, pelo menos acho que uns 6, 8 anos depois, não vou lembrar agora muito não, dessa data. Mas ele volta para retomar. Gente, daí começou um movimento de resgate nacionalista de Portugal. Por quê? As pessoas que lá viviam, como eu disse, se sentiram totalmente abandonadas. Né? Quer dizer, a família real some e o povo vive aqui. Portugal estava numa miséria, o povo passando dificuldade, né? O país estava numa crise muito grande. Bom, o rei volta e aí vem esse movimento de resgate nacionalista. Os artistas, então, começam num movimento de, na sua arte, retratar esse sentimento de pátria, como se fosse um incentivo para as pessoas. Qual foi a época áurea de Portugal mesmo, que eu falei lá no iniciozinho? Idade Média, a época cavaleiresca? Ora, então, vamos resgatar esse cavaleiro, esse momento, não é cavaleiro, tá? É o cavaleiro mesmo, esse momento de expansão e de riqueza portuguesa. Pronto, estava instituído um herói nacional. Vamos lembrar da época áurea, porque a gente, como ser humano, tem disso, né? Aconteceu uma coisa ruim, você esquece tudo de bom. Dá 99 dentro e uma fora. Deu uma fora, gente, é isso, e esquece tudo de bom. Então, esse movimento artístico
veio resgatar esse espírito nacionalista. Então, nascia o romantismo português. Tinha como base, né, sua matéria-prima, as novelas de cavalaria, lá do período medieval. Não que eles iam contar histórias da Idade Média apenas, também, mas eles iriam trazer figuras heróicas. Junto a isso, né, nesse movimento revolucionário, de mudanças, a França, a Itália, a Inglaterra, a Espanha viviam momentos, vamos dizer assim, grandiosos na literatura, criando personagens que passaram a ser ícones para as pessoas que lá estavam. Tem algumas histórias, por exemplo, que fazem com que as próprias pessoas passem a se vestir como aqueles personagens, assim como hoje tem programas de televisão que criam personalidades, e aí vira capa de caderno, roupa, estampa de roupa, vira estojo, vira, sei lá, lança-tênis, maquiagem, tudo aquilo ali. Isso acontecia com os personagens da época. E aqui no Brasil? Lembra do espírito de nacionalidade que já vinha incrementado com a família real em 1808? A família real vinda para cá, ela fez com que muita coisa se desenvolvesse. Criação do Banco do Brasil, esse Banco do Brasil que você tem hoje, os que a gente pode mandar Pix, que vocês estavam falando ali agora, criação de escolas, a imprensa junto com a Revolução Industrial. Então, o Brasil passa a se desenvolver, nem para todos, mas para uma boa parte, sim. Atrelado a isso tudo, no ano de 1822, acontece uma outra coisa que eleva o espírito, deixa eu colocar na página, aqui na parte de cima, que eleva também o espírito das pessoas. Quem sabe o que acontece no ano de 1822? Vai ganhar um ponto extra lá em história, hein? O que acontece em 1822? Algo que até hoje é comemorado. Hein? O que é? Ixi, eu vou ter que falar para o professor de história que vocês estão fraquinhos. Não, a abolição vai ser bem depois. Luan, isso, só essa palavrinha aí que a gente tem que trocar. Dom Pedro, independência. Isso, proclama a independência do Brasil. E o que isso quer dizer? Brasil era colônia de Portugal. Lembra que eu falei que Dom João voltou para Portugal para resgatar o trono? Fica aqui Dom Pedro I. Com o passar do tempo, Dom Pedro declara a independência de Portugal. Só que Dom Pedro era filho de Dom João. Vocês acham que Dom Pedro não era brigado com Dom João? Vocês acham que Dom Pedro, sendo herdeiro, futuro herdeiro de Portugal, ele ia abrir mão completamente de Portugal desse jeito? Declarou independência e acabou? Agora, por que também veio a independência? O Brasil estava crescendo, estava se tornando uma potência de economia, só que as coisas não ficavam aqui, o dinheiro não ficava aqui. Já ouviram aquela expressão quinto dos infernos? Já deve ter ouvido falar, né? A expressão quinto dos infernos, ela nasce nessa época aí de século XVIII para XIX, que não era localidade. Hoje você manda alguém para o quinto dos infernos. Pode não, hein? Mas na raiva, alguém fala assim, vá para o quinto dos infernos. Quinto dos infernos era um conceito matemático. A pessoa arrecadava o total, né, da exploração ali do ouro, época século XVIII, ouro, o comércio, um quinto era destinado, um quinto bruto era destinado à coroa, Portugal. Então eles reclamavam muito, porque esse um
quinto da parte bruta arrecadada era muito dinheiro. Então, passava a ser o quinto dos infernos. Matemático, ó, pego 100%, divido em 5 partes, uma parte eu tenho que mandar para Portugal. É um quinto dos infernos. Então, um dos motivos da independência foi para que a riqueza daqui ficasse aqui, mas nunca pertenceu a todos. Até hoje não pertence a todos. Então, o Brasil se torna independente de Portugal. Deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser reino aqui. Então, veja bem, 2 acontecimentos evocam um sentimento de nacionalidade nas pessoas, que com aquele sentimento de nacionalidade que estava sendo... Perdão, gente, o interfone. Isso aí eu não tenho como desligar. Que estava sendo incentivado em Portugal, passa a fazer parte aqui para nós também, né? E aí a nossa literatura vai sendo toda movimentada para esse espírito de criação de uma identidade nacional. Surge o romantismo aqui para nós, tá? Então, Portugal, ele surge como um espelho do que vinha acontecendo em volta, França, Inglaterra, Itália, Espanha. Daí coincide, né, com esse movimento de espírito nacionalista português, que coincide também aqui. Então, os nossos artistas daqui, que tinham contato direto com Portugal, trazem essa concepção para cá. Então, o nosso romantismo coincide muito com o romantismo português, que é esse espírito de criação de uma identidade nacional. E essa identidade seria também por meio das artes. E dentro dessas artes, a literatura. Então, é aí que surge esse movimento do romantismo. Perguntas? Perguntas. Vitor, eu vi que você colocou aqui o matemático. Você entendeu agora o que era esse 1/5? Era uma fração. Era 1/5, era 20%. 20% para Portugal. Como era um valor muito alto, quando você tem uma coisa assim, às vezes, muito avassaladora, você usa a palavra inferno como negativo. Estava um calor dos infernos. Nossa, eu estou com um cansaço dos infernos. Ou então, nossa, aquele lugar estava sujo, uma sujeira dos infernos. Esse era 1/5 dos infernos. A origem é essa. Isso aí. Não entendi sua pergunta, Jamile. Você está com o microfone? Pergunta aí para nós. Vocês conseguiram entender esse contexto em que surge o romantismo, então, aqui no Brasil? Pô, professor, eu consegui entender. Sim? Ótimo. Sim, porque se você pega essa ideia aqui, nacionalidade, né? Por que vem o romantismo aqui? Não surge do nada, né? Ele vem como eu disse, um espelho de Portugal, mas na busca da criação da nossa identidade. Como o romantismo português era essa ideia de criar esse símbolo nacional na literatura, isso também vem aqui para nós, aqui junto. Então, o romantismo ele surge como um momento literário. Seria assim, o arcadismo, ele não é uma inspiração nacional. A Arcádia é um espaço geográfico da mitologia antiga, né, que o Brasil, lembra que eu falei, ele começa a contar a história a partir de 1500. Então, o Brasil teve a história antiga? Teve, não naqueles moldes gregos e romanos. A história brasileira, ela só começa a partir de 1500. Então, não tinha uma inspiração Arcade brasileira. A inspiração Arcade, ela veio da Europa. Criação, volta a falar de mitologia. No Brasil não tinha isso, mitologia de idade antiga. Aqui a história já é baixa idade média, início de idade moderna.
1500 para frente, nós já estamos começando aí século XVI, já é início de renascimento, período renascentista. Sim, Helena, pode falar. Você disse que o romantismo vivido aqui, né, foi uma revivendo os momentos de glória que Portugal teve lá na Idade Média. Esse momento de glória, ele tinha alguma nomenclatura para a gente se lembrar ou foi só um momento que não teve? Não, é o momento das novelas de cavalaria. Você estudou lá no trovadorismo as cantigas. Foram as manifestações artísticas principais de Portugal, da época do trovadorismo. Paralelo a ela, tinha as novelas de cavalaria. Lembra que se falava do Rei Arthur, a Távola Redonda, Excalibur, né? Aquele herói que lá existia. Lá em Portugal, foi esse cavaleiro medieval. O que não iria acontecer aqui no Brasil. Por quê? Eu quero um herói nacional, eu quero um espírito nacional, eu quero uma identidade nacional, mas o meu herói não pode ser o cavaleiro medieval. Porque cavaleiro medieval é cavaleiro da Idade Média. Idade Média, século XII, XIII, XIV, XV. O Brasil começa a contar a sua história a partir do século XVI, 1500, e aí sim. Então, nós não temos o nosso cavaleiro medieval. Quem é que passa a ser o nosso símbolo nacional da literatura? Quem arrisca? Quem é que O Dom Pedro? Não, Dom Pedro não era daqui, ele era português. Quem passa a ser o símbolo da nossa identidade nacional? O nativo daqui. Os indígenas? Exatamente. Então, quem vai ser o nosso cavaleiro medieval? O indígena. Por isso que o índio vai parar na literatura do romantismo, tá? Não porque eles queriam, assim, trazer como inclusão o índio. Era a busca da identidade nacional. Isso Portugal também estava fazendo. A identidade nacional portuguesa ela é incentivada pelas histórias medievais, cavaleiro medieval. Nós não vamos ter o cavaleiro medieval. Então, quem será o nosso herói nacional? O índio. E aí vem aquele modelo idealizado do índio. É o nosso cavaleiro medieval. Ô, professora, Sim, mas eles falam, né, que os jesuítas vieram para cá na tentativa de recuperar um pouco como é que fala? Do pessoal católico que eles tinham perdido. Aí eles começam a catolizar os índios na tentativa de catequizar, isso. Na tentativa de fazer eles ficarem mais parecidos. Então, esse herói nem é o herói nativo, então é o herói que eles mesmos conduziram para ser de tal forma, ou é o indígena como a gente sabe que eram hoje? É o indígena, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Porque olha só, confuso, né? Mas eu vou explicar. Os jesuítas, quando vieram para cá, eles vieram com missão catequética. Ou seja, a única religião que até então era reconhecida, era a religião católica. Porque quando se falava de catolicismo e cristianismo, não estava falando a mesma coisa. Com a época da Revolução Protestante, né, de Lutero, vão surgindo aí religiões luteranas, protestantes, protestantes, que vêm protestar o catolicismo. Os jesuítas, então, vendo que, a grosso modo falando, o público católico estava menor, vamos, então, aumentar esse público católico. Vem para cá com a missão de resgatar a alma indígena, porque eles acreditavam que o índio não tinha religião. Se não tinha religião, era uma alma perdida, certo? Bom, daí então eles vêm para cá para que os índios se tornem cristãos, católicos.
não tinha essa visão heróica indígena. Era um nativo de alma perdida. Então, vamos trazer essas almas para o mundo do catolicismo, do cristianismo. Ponto. Lembra que no início, o índio ele foi explorado. Então, o índio já passou pela categoria de escravo, depois o índio passou pela categoria de dominação religiosa, e agora, no romantismo, ele ganha o status de herói nacional. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre esse herói nacional agora. Vai ser assunto da nossa próxima aula, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Mas parte do que você me perguntou, eu respondi agora. A outra parte, eu vou responder só na outra aula. Então, ele não vem com essa visão jesuítica para a literatura, não vem. Ele vem com esse status de herói nacional. Porém, é um índio como nós concebemos hoje? Também não. Também não. Mas são cenas do próximo capítulo. É a nossa próxima aula. Eu vou encerrar a gravação da aula agora aqui, porque deu o nosso tempo. Só um instantinho.